Naquela noite, enquanto as sirenes cortavam o silêncio da cidade e as chamas iluminavam o céu como se fosse o fim do mundo, ela correu, sem pensar duas vezes, sem medir consequências, sem se importar com o risco. Seu instinto falou mais alto. Ela entrou na casa em chamas, atravessou a fumaça densa, os estalos da madeira queimando e os gritos desesperados de vizinhos pedindo que ela voltasse. Lá dentro, em meio aos destroços, encontrou um bebê, frágil, indefeso, com o rostinho sujo de fuligem, mas com os olhinhos arregalados, como se implorasse por uma segunda chance de viver. Ela o pegou nos braços e correu de volta, ouvindo o teto desabando atrás de si. Naquela noite, enquanto via os bombeiros tentando controlar o fogo e o bebê recebendo oxigênio numa ambulância, ela fez uma promessa silenciosa. Aquele menino agora era dela. Não biologicamente, mas de alma. E ela cuidaria dele como se tivesse nascido do próprio ventre. Os anos passaram. Ela o viu dar os primeiros passos, balbuciar as primeiras palavras, ter febre, cair da bicicleta, fazer bagunça pela casa. Ela foi em todas as reuniões escolares, bateu palmas em todas as apresentações de Dia das Mães, chorou de orgulho em cada conquista. Quando ele completou 18 anos, ela fez um bolo gigante com o nome dele escrito em chantilly. E quando ele entrou na faculdade, ela quase não cabia de felicidade. Eles eram uma família. Simples assim. Não havia laços de sangue, mas existia algo muito mais forte. Gratidão, amor e uma história de sobrevivência que os unia. Durante todos esses anos, ela nunca se preocupou em saber de onde ele veio. Não por medo, mas porque, no fundo, acreditava que o destino já tinha escrito tudo o que precisava ser escrito. Até aquele dia. Foi numa tarde comum. Ela estava no mercado escolhendo frutas quando uma reportagem na TV da seção de eletrodomésticos chamou sua atenção. Assassino condenado por triplo homicídio recebe liberdade condicional após 20 anos de prisão. Ela parou. As mãos começaram a tremer. O nome, o rosto, era ele. O homem que destruiu sua família. O homem que tirou a vida dos pais dela de maneira cruel, brutal, sem motivo aparente. As imagens mostravam ele saindo da prisão, cercado de jornalistas. Mas o que fez o coração dela parar de bater por alguns segundos foi o detalhe que veio logo em seguida. Uma frase dita por um dos repórteres. Ele declarou que, nesses 20 anos, só pensava em reencontrar o filho que foi levado logo após o crime, durante um incêndio misterioso. Ela deixou as frutas caírem no chão. As peças começaram a se encaixar na cabeça dela como um quebra-cabeça macabro. Um incêndio, um bebê, 20 anos atrás, naquela mesma noite. Ela correu para casa, o coração disparado, as mãos geladas, a respiração falhando. Pegou a caixa com os documentos da adoção. Leu cada linha como se fosse a primeira vez. Data, local. Tudo batia. Aquela criança. O filho que ela criou com tanto amor. Aquele menino que ela salvou da morte. Era filho daquele homem. Do assassino dos próprios pais dela. Um silêncio profundo invadiu a casa. Ela olhou para as fotos na estante, os porta-retratos com os momentos mais felizes dos dois. A formatura, as viagens, os aniversários. Um filme inteiro passou pela cabeça dela. O chão parecia sumir debaixo dos pés. Minutos depois, a campainha tocou. Quando abriu a porta, lá estava ele. O homem. Mais velho, mais cansado, com o olhar pesado de culpa e o rosto marcado pelo tempo. Mas ainda assim, reconhecível. Por um instante, ela congelou. Não sabia se gritava, se chorava ou se batia a porta na cara dele. Ele apenas disse com a voz baixa e trêmula: "Eu só quero conhecer meu filho." Ela sentiu o mundo girar. Por dentro, uma guerra começou. O ódio pelo que ele fez, o amor pelo filho, e a pergunta que agora ecoava como um grito: o que ela faria? Contaria a verdade? Protegeria o filho dessa revelação? Ou deixaria que ele conhecesse o homem que foi o maior pesadelo da vida dela? Ela fechou a porta com força, respirando fundo.
tentando conter o pânico que crescia dentro do peito. Encostou as costas na madeira, escorregando até o chão, com as mãos tremendo, o rosto coberto de lágrimas, o coração disparado. Sabia que não podia esconder a verdade por muito tempo. O filho dela, o menino que ela amava mais que tudo, tinha o direito de saber. Mas como contar algo assim? Como olhar nos olhos dele e dizer que o homem que matou os avós dela era o pai de sangue dele? Durante horas, ela ficou ali, em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. Quando ele chegou da faculdade, jogando a mochila no sofá como sempre fazia, percebeu o clima pesado. "Mãe, o que aconteceu? Você tá pálida. Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, se aproximando preocupado. Ela respirou fundo, limpou o rosto com as costas da mão e pediu para ele sentar. O momento que ela sempre temeu tinha chegado. Ela segurou as mãos dele com força, olhou nos olhos dele, tentando memorizar aquele olhar puro antes que tudo mudasse. A voz dela saiu embargada, falhando a cada frase. "Filho, lembra da noite em que eu te encontrei, no incêndio, quando eu te salvei?" Ele assentiu confuso. Ela continuou. "Naquela noite, eu não sabia quem eram seus pais. Ninguém apareceu para te buscar. Eu te adotei porque eu te amei desde o primeiro segundo. Mas hoje eu descobri algo que eu nunca imaginei." As lágrimas escorreram sem controle. Ela contou tudo. Falou do homem que acabou com a família dela. Contou como ele foi preso, como ela passou anos com aquele ódio guardado. E agora, ele era o pai biológico dele. O menino ficou em choque. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. As mãos dele tremeram. Ele recuou um passo, depois outro, até encostar na parede da sala. "Meu pai é o homem que matou os seus pais?" Ele perguntou com os olhos marejados, a respiração curta. O silêncio tomou conta da sala. Ele começou a chorar. Um choro de culpa, de vergonha, de medo. Como se o sangue nas veias dele fosse agora um peso que ele nunca pediu para carregar. "Mãe, me desculpa, me desculpa. Eu nunca quis." Ele balbuciava em desespero. Ela correu até ele, abraçou com todas as forças, segurando o rosto dele entre as mãos. "Filho, olha para mim." Ela disse com a voz forte, firme como nunca antes. "Você não tem culpa de nada, ouviu? Nada. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Se tem alguém que me salvou de verdade naquela noite, foi você. Foi você que me deu um motivo para continuar, para sorrir de novo, para ter um futuro. Eu te amo. Eu te amo com todo o meu coração. Você é meu filho. Não importa de onde veio o seu sangue. O que importa é o homem incrível que você se tornou." Ela o apertou ainda mais forte contra o peito, como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Os dois ficaram ali, abraçados, chorando juntos por longos minutos. Ele aos poucos foi se acalmando, respirando fundo, até conseguir falar. "Mãe, eu nunca vou abandonar você. Nunca. E eu sou o que sou por sua causa, por tudo o que você fez por mim." Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas, mas agora, lágrimas de alívio. Sabia que, apesar de tudo, aquele vínculo entre eles era inquebrável. E naquele momento, ela decidiu: o passado não teria mais poder sobre eles.